E aí, terráqueo, tudo bem com vocês? Todo mundo na boa, todo mundo bem tranquilo, curtindo esses dias em casa. Na última aula a gente falou sobre polialelia, trabalhamos grupos sanguíneos, trabalhamos fator RH, eritroblastose fetal. Hoje, aulinha um pouquinho diferente. Vamos trabalhar a interação gênica. A gente vai ver que dois genes diferentes, dois genes não alelos podem se juntar e gerar novas características. Se você quer descobrir isso tudo, vem comigo! Terráqueos! Muitos genes não atuam sozinhos forever alone na determinação de um caráter, mas eles podem interagir com outros genes que não são caracterizados como alelos. Quando esse tipo de coisa acontece, a gente chama isso de interação gênica. E isso vai ocorrer quando dois ou mais genes agem na determinação de uma única característica. Você tem um gene A e um gene B. Esses genes não vão determinar características isoladas, por mais que eles não sejam alelos. Eles vão se unir e formar uma dada característica. Um exemplo de interação gênica é o formato da crista das galinhas. Então, a gente vai trabalhar com o gene R e com o gene E. E esses genes, tanto o R quanto o E, eles vão determinar alguns padrões de crista diferente para cada tipo de galinha. Ou seja, dependendo da arrumação dos genes R e E, vai surgir um padrão diferente de crista de galinha. Beleza? Eles vão se juntar e interagir juntos para gerar uma característica. Agora, dá uma olhadinha nessa imagem. O primeiro tipo de crista aqui é a crista que a gente chama de rosa. E ela sempre vai ocorrer quando aparecer o alelo R na forma dominante e quando aparecer o gene E, porém na forma recessiva. Lembrando que para o recessivo se manifestar, ele deve estar sempre em dose dupla. Então fica Rzão, qualquer coisa, tu pode deixar aquele traço maroto, tanto faz se é Rzão ou Rzinho, Ezinho, Ezinho. Agora, dá uma olhada nesse outro padrão, o padrão ervilha. Olha essa crista aqui, meio zoada, meio nada a ver. Aqui vai ocorrer de forma inversa. Para ela ser formada, o genótipo deve ser Rzinho, Rzinho, Ezão, aí tu joga aquele underline, aquela paradinha, aquela linha. Como o Ezão está naquela forma dominante, tanto faz se é Ezão, Ezinho ou se é Ezão, Ezão. Você pode botar Ezão, traço, porque o gene que vai vir ao lado não vai interferir. Agora, olha esse padrão aqui, o padrão que a gente chama de nós. Para esse padrão aparecer, o genótipo tem que ser Rzão e Ezão. Assim, Rzão, traço, Ezão, traço. Não interessa se é Rzão, Rzão, Ezão, Ezão, ou se é Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. O que você tem que entender é que o fato de aparecer os dois dominantes, tanto a Rzão quanto o Ezão, vai determinar o aparecimento do padrão nós. E olha esse último padrão. É o padrão mais lindo, mais bonito, é o grandão, padrão da galinha galã ou do galo galã, que a gente chama de simples. Por mais que ele seja maneiraço, sinistrão, ele recebeu o nome de simple, de simples. E ele vai ser formado por um duplo recessivo. Como assim, prof? Vai ser Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Toda vez que aparecer esse padrão, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, a crista vai ser desse jeito maneirona. Agora, senhores, em alguns casos, existe um tipo específico de gene que consegue inibir, que impede a manifestação de outro gene. Esse fenômeno é chamado de epistasia. O efeito da epistasia, na verdade, é semelhante àquele lá de dominância, exceto pelo fato de que a dominância clássica, aquela dominância que a gente já conhece bem, se verifica entre dois alelos,
enquanto a epistasia não ocorre entre alelos, da mesma forma que a interação gênica. São genes diferentes interagindo para gerar uma característica. E é interessante salientar que a epistasia pode ser exercida por um gene dominante ou por um gene recessivo. Toda vez que ocorre com um gene dominante, a gente chama de epistasia dominante. Toda vez que ocorre com um gene recessivo, a gente chama de epistasia recessiva. Outra coisa, um gene pode ser o inibidor, ele é a causa, ou ele pode ser o inibido, o outro gene impede a manifestação dele. Quando o gene for o inibidor, ele vai receber o nome de epistático ou epistásico, tanto faz. E quando ele for o inibido, a gente chama de hipostásico ou hipostático. Não interessa o nome, hipostático ou hipostásico. Agora, bora olhar primeiro a epistasia recessiva. O nome já é autoexplicativo, né? Toda vez que o gene epistático aparecer em dose dupla, ele inibe a ação de um outro gene. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Da cor dos pelos dos ratos. O gene responsável pela coloração é o gene P. Quando ele aparecer na sua forma dominante, o rato vai ser preto. Quando ele aparecer em dose dupla na forma recessiva, o rato vai ser agute. Agora, tem um outro gene em questão aí, que é o gene C. Ele é o gene epistático, o gene que pode ou não inibir o gene responsável pela coloração. Toda vez que o gene C aparecer na forma recessiva em dose dupla, o padrão preto ou agute não aparecerão, mas vai aparecer uma terceira cor, que é a cor branca. O ratinho albino é aquele de laboratório? Aí você vai se perguntar, pô, e o cesão? O cesão, na verdade, ele não vai fazer nada. Ele apenas permite que o gene ele permite que o GNP possa funcionar. Ele permite a manifestação do GNP. Então, entendendo os genótipos, para o rato ser preto, ele deve ter o genótipo Pzão, aí qualquer coisa, Czão qualquer coisa. Pzão traço, Czão traço. Para o rato ser agute, ele deve ser Pzinho, Pzinho, Czão alguma coisa, Czão traço. Lembrando que o Czão permite a manifestação da cor. E para o rato ser branquinho, ser albino, ele pode ter, na verdade, qualquer variação do GNP. Ele pode ser Pzão, Pzão ou Pzi, Pzinho. Desde que apareça o Czinho, Czinho, não interessa qual é a variação do GNP. Ele vai ser albino. A epistasia dominante é bem parecida com a recessiva. O que muda é que ao invés de ser a forma recessiva do gene, na verdade vai ser a forma dominante. Nesse caso, não é necessário que os alelos estejam em dose dupla para acontecer aquela inibição. O exemplo que eu vou trazer para vocês é a coloração das penas da galinha. Te liga que temos dois padrões de cores, da galinha ou do galo, tanto faz. Ele pode ser, ou ela pode ser, colorida ou branca. Agora, a gente vai trabalhar com os genes C e I, onde o Czão vai determinar as penas coloridas e o Czinho as penas brancas. O Izão é o gene que a gente chama de epistático. Toda vez que ele aparecer, ele impede a manifestação do gene C e a galinha acaba ficando branca. Se liga aqui, para a galinha ser colorida, ela vai apresentar o genótipo Czão, qualquer coisa, Izinho, Izinho. Porque o Izinho é indiferente, né? Ele não vai acabar fazendo nada. Para a galinha ser branca, ela deve ter os genes Czinho, Czinho, Izinho, Izinho. Agora, quando aparece pelo menos um Izão, o gene C é inibido e a galinha acaba gerando uma outra cor, que é a cor branca. Caso ela seja Czão, Czinho, Izão, já era. Ela não vai ser colorida, ela vai ser branca. Isso porque o Izão vai inibir a manifestação do gene C. Se for Czinho, Czinho, Izão, Izão, a galinha vai ser isso, branca. Se for Czão, Czão, Izão, Izão, a galinha vai ser isso, branca, branquinha. Agora, dá uma olhada aqui. Esses cães são da raça labrador e eles apresentam um padrão de cor.
padrão preto, o padrão marrom, o chocolate, e o padrão caramelo. Tem gente que chama de dourado, tem gente que chama de amarelo. Você pode chamar como você quiser. Ó, o alelo Bzão vai manifestar a cor preta. Quando aparecer um duplo Bzinho, ele será marrom. Agora, existe um outro par, que é o alelo E. O alelo Ezão é responsável pela manifestação da cor. Ele vai permitir que o alelo B possa manifestar. Se for Bzão, cor preta. Se for Bzinho, cor marrom. Agora, se ele for Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezão, por exemplo, qual vai ser a cor do cachorro? Vai ser marrom, porque o Ezão permite a manifestação do Bzinho, Bzinho. Se ele for Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, ele vai ser que cor? Preta, porque o Ezão permite a manifestação do alelo Bzão. Agora, se ele for Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho, aí game over, porque o Ezinho, Ezinho são genes epistáticos. Eles vão impedir que a cor marrom seja manifestada e vão gerar aquela terceira cor, que é a dourada. Bem, mocidade, vamos fazer esse pequeno cruzamento aqui envolvendo a epistasia para labradores. Primeira coisa, dá uma olhada nesse padrão aqui, ó, nesse genótipo. Olhando o genótipo, você pode afirmar que a cor desse labrador é? Não sabe? Moleza. É só olhar o padrão. Se eu tenho um Bzão aqui, significa que a cor vai ser preta. Ela só vai ser preta se tiver esse Ezão. O Ezão permite a manifestação da coloração preta. Então eu tenho um labrador preto aqui. E aqui a mesma coisa. Olha o Bzão indicando que vai ser preto e o Ezão permitindo a manifestação. Agora, se fosse Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho, ele seria preto? Não seria preto, porque o Ezinho, Ezinho estaria inibindo o Bzão e, na verdade, ele seria dourado. Agora, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é separar os gametas. Como que faz isso, professor? Moleza, não sei se tu lembra, mas você vai pegar esses gametas aqui, ó, e distribuir aqui, ó. Bzão, Bzinho. Já que você distribuiu, faz esse negocinho aqui, ó. Aí você bota o que resta, que é o Ezão, Ezinho. Ezão, Ezinho. Depois é só juntar todo mundo. Vai ficar Bzão, Ezão, Bzão, Ezinho, Bzinho, Ezão e Bzinho, Ezinho. Agora é só fazer a distribuição. Vai jogar aqui, ó. Bzão, Ezão, Bzão, Ezinho, Bzinho, Ezão, Bzinho, Ezinho. Concorda que esse genótipo é o mesmo desse? Se você concorda, não existe a necessidade de você fazer isso novamente. Você pode repetir. Então, você vai jogar aqui o mesmo genótipo, os mesmos genes. Bzão, Ezão, Bzão, Ezinho. Bzinho, Ezão e Bzinho, Ezinho. Agora, é só fazer aquela ligação. Vai ficar Bzão, Bzão, Ezão, Ezão. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Bora fazer o resto. Duas horas depois. Agora que a gente já fez, tenta achar comigo o padrão de cor para os labradores. Vamos lá. Todo mundo que tiver pelo menos um Bzão e um Ezão vai apresentar o padrão preto. Comigo, ó.
Bzão e Ezão, Bzão e Ezão, Bzão e Ezão, Bzão e Ezão. Essa galera aqui toda é preta. Bzão e Ezão, Bzão e Ezão, Bzão, Ezão, Bzão, Ezão. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8. Tem mais um aqui, ó. 9. 9 para um total de 16 cães pretos. Agora procura comigo os marrons. Para ele ser marrom, ele tem que apresentar Bzinho, Bzinho e pelo menos um Ezão. Comigo, ó. Aqui, ó. Bzinho, Bzinho e um Ezão. Bzinho, Bzinho, um Ezão. Bzinho, Bzinho, um Ezão. Vamos dar mais uma procurada aqui para ver se tem mais alguém perdido. Não tem mais ninguém perdido. A gente tem um total de 3 para 16 cães da cor chocolate, o cão marrom. E o que sobra vai ser de cor amarela. Para ele ser amarelo, ele tem que apresentar um duplo Ezinho, Ezinho. Dá uma olhada aqui, ó. Esse cara aqui vai ser amarelo. Esse aqui também. Esse aqui, ó, também tem um duplezinho. E esse aqui também vai ser amarelo. E a gente tem um total de 4 para 16. E o padrão vai ficar esse. 9 cães pretos, 3 cães chocolate marrom e 4 cães dourado, ou amarelo, ou camarelo. Errou! Errou! Ou caramelo, chame como você quiser. E aí galera, fechando a nossa videoaula, queria agradecer a presença de todos. Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de deixar aquele like maroto, já ativa o sininho. Nos vemos na próxima aí, tchau!